Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês estejam assistindo a este vídeo. Eu sou o professor Rubem Ramos e vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de comportamento informacional. Paramos na aula síncrona da semana passada nesse slide e a partir dele vamos continuar. Então, isso. Agora vamos continuar exclusivamente no slide. Vocês se recordam que nós havíamos falado e debatido um bocado até o ponto de necessidade informacional, ou necessidade de informação, como queiram. E esse eu acredito que ficou bem sedimentado, mas não é o único ponto importante no estudo de usos e usuários da informação. O segundo ponto, se vocês bem se recordam, refere-se à busca de informação. E ele versa sobre qualquer atividade de um indivíduo que compromete-se a identificar uma mensagem que satisfaça a uma necessidade percebida. Em outras palavras, a busca de informação tem início quando alguém percebe que seu estado atual de conhecimento é menor do que o necessário para lidar com algum assunto ou problema. Então, basicamente, nós temos ainda aquela alusão à ideia de necessidade informacional como uma ausência, como uma lacuna. Mas a diferença é que só vai se processar essa lacuna quando o usuário, ou o cliente, ou o grupo de usuários reconhecem a existência dessa lacuna. Como assim? Eles dão ciência, eles evidenciam que não detêm todos os conhecimentos, ou em alguns casos não detêm nenhum conhecimento a respeito do problema, da situação, do dilema que estão enfrentando. E a partir desse reconhecimento, se processa não apenas a evidência da necessidade de informação, como o início do processo de busca de informação. Porque é a partir do estabelecimento da lacuna que o usuário vai começar a querer fazer alguma coisa a respeito, para tentar preencher esse vácuo, essa mesma lacuna. Portanto, ao perceber que esse estado incompleto de conhecimento, que remete à necessidade de informação, é uma realidade, o usuário, cliente ou comunidade inicia um ou mais processos de busca por informação. E aí nós temos uma variedade de processos de busca de informação que podem ser implementados. Físicos, remotos, virtuais, digitais, eletrônicos, com algum amigo, parente, vizinho, ser humano próximo, usando ou não algum mecanismo ou tecnologia. Então, para encurtar os variados tipos de busca de informação, eu procurei concentrar os processos mais comuns em dois tipos, que nós temos aqui o de busca de informação passiva e o de busca de informação ativa. O primeiro caso é aquele quando nós, por exemplo, estamos assistindo a um programa ou uma atração na televisão, ou ouvindo um podcast ou um rádio, e durante o intervalo comercial, a propaganda, é mostrado para a gente um produto, um serviço que ativa uma memória na nossa cabeça e nos remete a procurar por informação. No mais comum desses sentidos aqui é quando você, por exemplo, enfrenta ou encara, melhor dizendo, uma propaganda e essa propaganda contém alguma coisa que você se lembra. Muito usado nas estratégias de marketing nesse sentido são propagandas de supermercado que vão
né, nos intervalos de programas de televisão, e elas têm ali o que 20, 30 segundos em que vão ser veiculadas as principais ofertas, muitas vezes do dia, muitas vezes da semana. E aí, quando você vê alguma coisa que você gosta ou que você acha que está precisando, isso te faz se movimentar. Se você está na sua casa, por exemplo, e vê isso, você vai na cozinha, vai na despensa e vê se está faltando alguma coisa que foi veiculado na propaganda, ou vai no banheiro para ver se está faltando alguma coisa, ou algo assim. Por que, que é passivo no caso? Porque você não iniciou o processo, ou o usuário barra cliente da informação não iniciou o processo de busca informacional. Esse processo veio indiretamente até ele. Não significa com isso que seja de menor validade, muito pelo contrário. Ela exerce uma função e, no caso do reconhecimento da falta, da ausência, está de acordo com o propósito. Mas o outro caso é o de busca de informação ativa, em que o usuário, o cliente ou a comunidade se coloca como protagonista. E aí, realmente, por espontânea vontade, por reconhecimento, o usuário estabelece um ou uma série de processos de busca de informação para tentar preencher a lacuna. Pode ser comunicação face a face com outras pessoas, pode ser acessar o Google, proceder nele a uma busca deliberada de algo que reconhece necessário, pode ser usando telefone, entre outras formas. Mas a principal diferença entre os dois tipos é que no primeiro é indireto, chega até o usuário por meios, por canais, por veículos, sem ele necessariamente estar ciente do fato, ou ter uma leve noção, como queiram, do fato. Já a busca ativa, ele tem completa ciência do reconhecimento da lacuna e aí procede de acordo com essa completa ciência. O terceiro ponto importante do estudo de usuário é o de uso da informação, que é um desdobramento, vamos chamar assim, da busca. Em que sentido? Em muitas vezes, tanto na busca ativa quanto na busca passiva, o usuário receberá dados e informações. E aí compete a esse usuário, cliente ou comunidade empregar, destinar, utilizar essas informações se as julga de acordo com o problema ou com a necessidade de informação constatada. Ocorre o uso da informação quando esse usuário, cliente ou comunidade se mostra capaz de processar uma ou mais informações, o que o leva a mudar sua capacidade de agir perante uma necessidade por ele reconhecida. Esse uso pode ser contemplado em várias situações cotidianas, como, por exemplo, responder uma pergunta, resolver um problema, tomar uma decisão, negociar uma posição ou criar significado para uma situação, contexto, dentre outras. Todos esses exemplos que foram postulados aí para vocês evocam uso, emprego, destino de informações, que, no caso da figura do usuário, são possíveis porque ele passou por todo esse processo. De alguma forma foi estabelecida e reconhecida uma necessidade, empreendeu-se um ou mais processos de busca, deles foram obtidos, um ou mais resultados em termos de dados e informações, e o usuário, para fazer o melhor uso, vai avaliar, considerar, refletir sobre estes dados e informações obtidos como resultado da busca e vai dar o devido destino, seja para responder uma pergunta, resolver um problema ou outros dos exemplos pertinentes. Em essência, estes são os três aspectos importantes do estudo de uso, do estudo de uso e usuário, da informação, e há esta relação
final, como fruto ou consequência de todo o processo, de todo esse estudo. Envolve o reconhecimento da lacuna, a busca, a recuperação de dados e informações e o uso dessa informação. Agora, por favor, percebam que estas 3 etapas, podendo até ser uma quarta se nós incluirmos a recuperação da informação e a sua consequente análise, não são atividades excludentes. O que isso quer dizer? Elas podem e geralmente ocorrem de uma forma simultânea, encadeada umas das outras, ou seja, primeiro vem a necessidade, logo em seguida vem a busca, logo em seguida a recuperação, logo em seguida o uso. Não são, então, ações isoladas, ou não costumam ser ações isoladas. Elas acontecem quase que em paralelo. Com isso, nós sintetizamos o estudo de uso e usuário da informação. Até aqui, nenhuma novidade. Só que com a evolução desses estudos de uso e usuário da informação, começou-se a perceber que dentro da figura do usuário e dentro da figura do cliente, da comunidade, aparentava haver mais traços, mais evidências, mais formatos, mais contextos, enfim, uma série de fatos, eventos e situações que não eram necessariamente cobertos pela tríade necessidade, busca e uso informacional. Só que antes da gente chegar propriamente nessa evolução, nós vamos começar um percurso agora que vai sair do usos e usuários e vai nos levar ao comportamento informacional, mas é importante a gente entender uma visão que está sedimentada dentro da ciência e da gestão da informação, que é a existência, como fato, do que é chamado paradigmas informacionais. E esse termo paradigmas informacionais foi cunhado pelo filósofo da informação, Rafael Capurro, já no século XX, e ele está aí para vocês conhecerem. Ele ainda é vivo, diga-se de passagem, e ele fez e faz um trabalho muito válido e interessante dentro da nossa área para entender a evolução da espécie humana em termos de relacionamento com a informação. Então, a visão do Rafael Capurro prega que a ciência da informação é uma ciência pós-moderna. Por quê? Porque ela é bem jovem, ela chega a ser contemporânea, sendo oriunda do meio do século XX. E ela se estabelece a partir do que o Capurro chama de paradigma físico. Após algum determinado tempo de existência, implementação e, sobretudo, crítica a esse paradigma físico, foi dada uma nova dimensão que envolve um modelo cognitivo, ou seja, passou-se a evidenciar mais processos de ponderamento, de reflexão acerca da informação. E mesmo esse modelo cognitivo que ainda se faz presente, recebe até hoje determinadas críticas, sendo levado a um terceiro paradigma, que é mais atual, identificado como pragmático e social. Então, a partir de agora, nós vamos começar a evidenciar e conhecer esses 3 paradigmas que a visão do Capurro nos traz. O primeiro deles é o paradigma físico, representado por essa imagem que nós temos aqui. Por favor, percebam que a gente tem 2 máquinas, o que é bem comum hoje, mas uma dessas máquinas é denominada transmissor.
e a outra é receptor. Essa denominação não é só uma nomenclatura, mas para o nosso diagrama aqui, é para evidenciar o processo que era pregado pelo paradigma físico. Em essência, quando a gente interpreta essa gravura, nós entendemos que há uma máquina transmissora, como eu falei, e há uma máquina receptora, cujas funções vão ser exatamente essas: transmitir e receber uma ou mais mensagens. Perdão, como está aqui. Uma fica a cargo de transmitir, a outra fica a cargo de receber. E esse processo, essa ação de envio de transmissão, ocorre através de um meio que pode ser físico, como cabeamento, por exemplo, ou eletrônico, digital, virtual, como nós temos hoje o Bluetooth, por exemplo, como nós temos o sinal Wi-Fi, entre vários outros. E o que nós notamos nesse paradigma físico, até pelas instruções que são passadas aqui, de passo 1, 2, 3, como protocolo para transmissão, e passo 1, 2, 3 como protocolo para recepção, é que trata-se de uma visão bastante automatizada, bastante mecanicista e bastante fria da informação. Sendo mais específico com vocês, esse paradigma físico é fruto da teoria da informação. E essa teoria pregava que os problemas relacionados à transmissão de sinais entre máquinas evidenciavam que uma mensagem recebida deveria ser a mesma que foi enviada. Ou seja, bem mecanicista, deixa eu voltar no estágio anterior. Essa mensagem, conforme vocês veem aqui transmitida por um meio, ela deveria ser 100% idêntica à emitida pelo transmissor e recebida pelo receptor. Não deveria, nesse diagrama, acontecer distorções, interferências, barreiras, e se caso viessem a acontecer, deveriam ser resolvidas antes da mensagem ser enviada ou processada para o receptor. A situação é que a gente sabe que isso não acontece, que informação não se processa dessa forma. Por quê? Porque esse paradigma físico ignora o contexto e o conteúdo da informação. Então, o contexto e o conteúdo de informação lhes parecem, está escrito errado, vou mudar, totalmente sem importância. Vamos alterar aqui, beleza. Ou seja, o paradigma físico está, sobretudo, relacionado a uma parte automatizada mecânica em que eu vou só evidenciar, ou só é importante para eu levar em consideração o efeito, o ato, a ação de transmitir. Eu não vou levar em consideração contexto e não vou levar em consideração conteúdo dessa informação. Porque na evidência desse paradigma, o lema era como transmitir a máxima quantidade de informação no menor tempo possível e com a máxima fidelidade. É nisso que ele se baseava. Então, a teoria da informação pode ser esquematizada da seguinte maneira: transmissão de dados entre máquinas, entre computadores, em que, novamente, nós temos um veículo transmissor, um veículo receptor, especificamente para essas funções, que vão, através de um meio físico ou virtual, enviar e receber um sinal. O comunicador é visto como o sujeito elaborador da mensagem. O transmissor e o receptor são suportes técnicos
que codificam e decodificam, respectivamente, a mensagem para um tipo de sinal. O canal é o meio pelo qual passa o sinal, a mensagem codificada. O destinatário é o sujeito que recebe a mensagem elaborada pelo comunicador. A fonte de ruído, quando ocorre, é entendida como qualquer interferência criada e incorporada à mensagem durante o processo de transmissão, intencionalmente. O destinatário fica à mercê das mensagens enviadas pelo comunicador, sendo o primeiro passivo deste último. Então, voltando lá no nosso diagrama, e vou voltar até no primeiro para vocês acompanharem o raciocínio, nós temos a figura de um comunicador que transmite passo 1, passo 2, passo 3, vai enviar por uma máquina uma mensagem para chegar ao receptor. O transmissor é ativo, o receptor é passivo, sempre, em todo e qualquer cenário e situação. Aí, o que acontece? Esse modelo foi, durante muito tempo, hegemônico no campo da ciência da informação, mas agora se torna obsoleto por excluir o ser humano do processo. Óbvio, claro, evidente. Qualquer um de nós aqui que já brincou daquela brincadeira do telefone sem fio, sabe que esse tipo de diagrama não corresponde à realidade humana. Por quê? Porque em 99,999% dos casos, você tem uma mensagem no fator humano que é transmitida por um transmissor, só que no processo de envio, submissão da mensagem, ocorrem interferências, algumas vezes positivas, algumas vezes negativas, que vão fazer com que essa mensagem normalmente chegue para o receptor de uma forma diferente daquela que foi emitida pelo transmissor. Na brincadeira do telefone sem fio, tem sempre um sem graça, pelo menos, que muda a mensagem, que altera a nossa mensagem para fazer piada. E vai chegar lá para o final a mensagem completamente diferente da mensagem enviada. E o mais legal dessa brincadeira é que toda vez que a gente chega no final e a mensagem chega de um jeito incorreto, vamos chamar assim, começa o receptor a perguntar: ué, mas você me falou isso, mas você me falou aquilo, mas você me falou aquilo outro, mas você falou assim, mas você falou assado. Ah, eu falei dessa maneira. Ou seja, quando nós envolvemos o fator humano que não trabalha sobre padrões, que vai imprimir as suas evidências, o seu modo de falar, a sua linguagem, o seu jeito, isso significa que a tendência é de haver modificação. Então, torna-se evidente que o que esse paradigma exclui é nada menos que o papel ativo do sujeito cognoscente no processo de recuperação de informação. O que isso quer dizer? O paradigma físico é tão mecanicista e tão automatizado que ele não leva em consideração que quem determina o valor dos dados e da informação transmitida e enviada é o ser humano. E essa determinação se dá por uma avaliação, ou uma série de processos de avaliação, que envolvem pensar a respeito, refletir sobre, ponderar, o que evoca essa figura do sujeito cognoscente. Nós não somos máquinas pré-programadas para só fazer aquilo que foi instruído. Nós pensamos a respeito, ou podemos pensar a respeito como queiram. Os conceitos de comunicador e receptor foram coisificados, perdendo-se seu sentido humano, prático e social. Então, esse paradigma ainda existe,
muitos sistemas automatizados de informação que transmitem dados e informações entre si operam desta forma, mesmo hoje no século XXI, mas eles o fazem de máquina para máquina, mecânico. Aqui é quando eu tenho um dispositivo, um aparelho que envia mensagens e faz troca com outro ou outros aparelhos. Para máquinas, isso até pode dar certo, e normalmente o dá. Exemplo que nós temos disso até hoje, quando chega para nós no telejornal, por exemplo, a previsão do tempo. A previsão do tempo para chegar no jornal tem uma série de instrumentos que muitas vezes são colocados em terra, muitas vezes são colocados no ar, muitas vezes são colocados até no espaço, e aí vai envolver satélites, vai envolver balões meteorológicos, vai envolver antenas de transmissão, entre outros aparatos que vão transmitir dados do que está acontecendo para um ou mais receptores em terra. Esses receptores vão processar esses dados, que aí envolve temperatura, condições climáticas, época do ano e outros fatores, para tentar entender o que é que está acontecendo. Para nós aqui no Brasil, isso pode não ser muito estimulante, vamos chamar assim, porque nós não, graças a Deus, nós não sofremos de desastres naturais, igual furacão, maremoto, terremoto, tornado, tufão, entre outros. Mas se você vai para um país ou uma região determinada de um país que tenha tendência de quando em quando a sofrer um ou mais desses fenômenos da natureza, o quanto antes eles puderem ser antecipados, melhor. Então, nesse exemplo, se eu tenho uma série de aparatos tecnológicos capazes de processar dados e informações atmosféricos e climáticos e enviar esses dados para um servidor em terra, por exemplo, que vai receber e vai processar essa quantidade de dados e gerar planilhas, relatórios, gráficos, enfim, para serem posteriormente interpretados pelo ser humano e aí poder até se declarar estado de emergência com alguma antecipação, seria o melhor. Tanto é que nos casos desses lugares que trabalham com desastres naturais, você tem muitas vezes aquela figura da sirene, que é um aparelho que vai disparar um alerta sonoro. Quanto antes esse alerta sonoro puder ser disparado nesses casos, significa que mais vidas são salvas e poupadas. Então nós estamos entendendo que há ainda no século XXI razões para se contar com, se operar com o paradigma físico, mas ele tem cada vez mais entrado em obsolescência porque ele não leva em consideração o fator humano. Para máquinas ele ainda pode servir, ou mais especificamente comunicação entre máquinas, mas para seres humanos ele é aquém do necessário. Eu vou parar a nossa aula por aqui. Na aula de sexta-feira, nós abrimos com dúvidas, perguntas e curiosidades a respeito do que foi veiculado nesta aula de hoje e depois continuaremos com os outros paradigmas. Muito obrigado a todos. Procurem assistir esse vídeo antes da aula de sexta-feira. E lhes vejo às 10 horas do dia 5. Até lá então, pessoal. Tchau, tchau.